Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje mais uma gravação, mais um episódio. E hoje, pessoal, nós temos um assunto aqui muito interessante e ao mesmo tempo muito misterioso. Nós temos dois convidados que vocês já conhecem, porque eles já estiveram aqui, já gravaram o episódio. E eu garanto para vocês que o tema de hoje vai ser incrível. Claro, peço para vocês se inscrever no canal, deixar os seus comentários, compartilhar muito esse projeto, porque nós precisamos do apoio de vocês. Vamos lá, então? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Clara Lambert e eu espero que vocês estejam tendo uma boa semana. Como foi dito, os dois convidados aqui hoje já estiveram com a gente, mas quando foi o episódio deles, a gente falou assim, seria interessante a gente trazer vocês dois juntos aqui para falar sobre mistérios da aviação. Então vai ser um episódio muito legal, porque a gente vai falar de casos de desaparecimentos, coisas misteriosas que envolvem essa área. E eu tô falando do Fabrício e do Felipe. Eu vou deixar aqui na tela o izinho para vocês irem pro vídeo deles completo, em que eles contam mais sobre a história deles e tal. Então é bem interessante, assiste esse vídeo, depois maratona o vídeo dos dois, ou assiste os dois, depois vem pra cá, como você decidir, mas tá aqui os vizinhos. Enfim, já falei demais, eu vou deixar pra vocês se apresentarem novamente pra quem tá assistindo. Pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta no 1818 e sou o Felipe, né? Vocês viram no outro vídeo. Trabalho já na aviação já há um bom tempo, já há uns 20 anos. E aí é legal também que nós fizemos já um podcast antigo, Marcelo, Sim, né? Bem antigo. Café com Marcelo. Bem legal. Falamos também desse tema, mas não voltado tanto para a parte assim misteriosa, né? Isso. Então vale a pena também, se vocês quiserem procurar. Tá no Spotify. Tá no Spotify. Olá, eu sou o Fabrício. Eu trabalho na aviação, na área de motores. Sou engenheiro, pesquisador de fim de semana. Venho trazer um pouco do que eu li nesses 30 e poucos anos de vida e espero que vocês gostem e se interessem pelo tema. Muito bem. Vocês devem estar imaginando assim, mas os diálogos que impactam trabalham muito com espiritualidade, com a questão, a mensagem maior que é o amor universal, o ecumenismo, a questão interreligiosa e onde entra a questão da aviação. Bom, primeiro que nós estamos fazendo alguns diálogos temáticos. E o tema de hoje são os mistérios da aviação, desaparecimentos, casuísticas, questões sobrenaturais, questões ufológicas que envolvem esses desaparecimentos. Então, eu, como gosto muito do assunto aviação, eu não gosto de voar, mas eu gosto do assunto aviação. Eu vou começar, o primeiro aqui que eu quero trazer à tona, que eu acho que é uma das coisas mais faladas aí no mundo da aviação dos últimos 10 anos, creio eu, que é o desaparecimento do avião da Malásia, né? Sim. Que Sim. Até hoje parece que a coisa não está clara, tem várias teorias a respeito. Pelo que se fala, só encontraram um pedacinho da asa aí numa ilha. Falam também em possibilidade do próprio piloto ter cometido ali, né, um suicídio, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, tem teorias sobrenaturais, tem teorias de abdução do avião. Mas eu quero escutar de vocês, que são do meio, né? As teorias mais aceitas e inclusive saiu agora, eu acho que algumas semanas atrás, que a empresa, a maior especialista em busca de acidentes, né, em alto mar, parece que vai retomar as buscas, acertar algum acordo aí novamente com o governo da Malásia, né? Eles se encerraram em 2018, né? Isso, agora, sem sucesso. em dezembro do ano passado, estavam com a ideia de retomar as buscas. Porque, pelo que eu li também, acho que a maior parte das pessoas ainda não teve indenização, nada, porque como ainda não encontraram, nem foi nada provado. Mas, enfim, eu gostaria que vocês começassem com esse caso, o caso do avião da Malásia. O Malaysia 370, que foi um desaparecimento ocorrido em 2014, foi um 777 que ele decolou de Kuala Lumpur para Pequim.
Em um dado momento do voo, já sobre o Oceano Pacífico, essa aeronave deixou de transmitir sinais de rádio e desapareceu. Passado todo um período de buscas, nada foi localizado e é, assim, estranho, porque por mais que já tenham ocorrido casos similares, ou até comentar mais alguns, não houve vestígio de óleo, combustível, os equipamentos leves que geralmente flutuam no mar, corpos, nada. E o tempo tava bom, né? Não tava... Tava totalmente favorável. Tava um tempo favorável, não tava assim, tempestade que aconteceu na semana, não. Tava normal o tempo. Tá. Muito estranho. E vocês... a gente sabe que foi feito, sempre é feito, né? Uma ampla investigação por parte dos especialistas, né, em acidente aéreo, etc. Uma ampla busca também, porque a pressão ela não foi só do governo chinês, porque, salvo engano, uma parte das pessoas que estavam no avião, uma boa parte era chinês também, mas a empresa, que avião que era? Era um Boeing 777-200, um dos maiores aviões que hoje voam. Seguro. Extremamente seguro, um avião com taxa de acidentes e falhas quase zero. É um avião que, inclusive, a gente trabalhamos e a gente pode confirmar que ele era uma aeronave que menos dá problema para nós. Por isso, Marcelo, que se entende que uma das suspeitas é fator humano mesmo. Primeiro, eles estavam suspeitando de terrorismo, né? Eu cheguei a ver isso, porque parece que duas pessoas embarcaram com passaporte falso, né? Mas um passaporte parece roubado. que depois de um tempo já descartaram, foram investigando mais e descartaram. Agora parece que uma teoria bem forte é de transtornos mentais do piloto. Nossa. Do piloto. Sim. Tá. Inclusive, a Malásia perdeu uma outra aeronave igual, mas abatido na Ucrânia. E então, assim, são duas situações que causaram muitos problemas para a empresa, que é uma estatal. Então, assim, tem essa pressão também financeira por conta dos prejuízos que a empresa teve. Para vocês terem ideia, existem vários campos de pesquisa em cima do que ocorreu com essa aeronave. Que a aeronave pode ter perdido a pressurização, assim, a troca de oxigênio, o pessoal ter apagado em voo, coisa que já aconteceu num acidente da Grécia, e tem outro provável da Varig que eu quero comentar, e o avião voou sem rumo até acabar o combustível. Isso explicaria não ter combustível e óleo sobre o mar. Outra teoria, que o piloto já sofria transtornos mentais e ele deliberadamente desligou os sistemas de identificação da aeronave. Essa é a mais forte. E mergulhou a aeronave na vertical, no Pacífico, uma área que é muito difícil localizar. E águas muito profundas, não né? tem como, Muito caiu. profundas. Não acha mais. Mas aí já estaria sem combustível, se ele tivesse feito essa ação. Talvez não. Não, você sabe. Mas não a dá velocidade vertical deixaria muitos poucos fragmentos. Inclusive, os dois únicos fragmentos comprovados dessa aeronave que eles mandaram para o fabricante são um flap, né, que é um dispositivo canasa, que ele é do tamanho dessa mesa, e um painel da fuselagem também de tamanho considerável. Eles identificaram como positivo para a aeronave, então confirma que houve, de fato, um acidente. Porém, esses fragmentos foram aparecer na costa da África... Quase um ano depois. Isso. Então, assim, eles navegaram pelo mar em torno de 3 a 4 mil quilômetros. Nossa. Sabe, acho que o maior mistério que eu vi desse caso, assim, que eu fiquei bem intrigado mesmo, que depois, acho que de uns 3 dias do acidente, o telefone das vítimas ainda estava dando sinal. Então, isso que é uma também. coisa assim... Não tem explicação lógica, né? Essa parte dos telefones não se consegue encaixar, assim, Porque no caso. até dentro dessa questão que ele tenha caído, né, na vertical, com a velocidade, peso, impacto e todas as leis aplicadas da física aí, não ia sobreviver... O celular não teria os corpos, conexão muito nenhuma. menos conexões, né? Não, e ligava para Celulares. tripulação, estava tocando. Ninguém atendia, mas estava tocando lá. Tinha um tipo de sinal. Esse é um mistério, assim, da parte do telefone. Não há nenhuma possibilidade de anomalia meteorológica. Não, né? Nesse Nesse caso, não. Porque o tempo na semana estava normal, não estava períodos de tempestades nem nada, né?
Agora, uma curiosidade que eu tenho, né? Por exemplo, ok, a gente sabe que uma aeronave, quando ela sai de um determinado aeroporto, ela é monitorada passo a passo até o destino. Sim. Pelo que eu havia lido, estudado um pouco sobre esse caso, eles foram acompanhando até uma determinada área, depois perceberam que ele mudou, né, a trajetória, a rota, Por isso que a possibilidade humana. e de terrorismo terrorismo. também foi por esse caminho também. E o último radar parece que foi um radar militar que conseguiu pegá-lo, né, numa determinada frequência e depois ele sumiu. Sumiu. Meu. E é estranho porque, como é uma aeronave moderna, ela tem sistemas automáticos que só a própria tripulação de cabine consegue desligar. Não há pessoas externas que consigam desligar esses sistemas. Inclusive, tem um sistema que ele vai acoplado nas caixas de gravadoras de dados, que ele transmite dados por 6 meses a uma profundidade de 4 mil metros. Assim como, por exemplo, o voo da Air France assaram por conta desses dispositivos. Então, isso não transmitiu nada. Então, Nenhuma explosão nada. Tanto iria detonar esse equipamento. Não. Porque ele é hermeticamente É muito fechado. difícil. É muito Muito difícil. Só se for uma difícil. coisa assim. E um fator que ganhou força, talvez de transtornos do piloto, que teve um voo da Germanwings com a A320, que o copiloto que já sofreu de transtornos mentais, liberadamente aproveitou a ida do piloto ao banheiro, trancou a porta da aeronave e se suicidou nos Alpes franceses. Isso. E isso, depois puxando todos os históricos, eles já tinham identificado problemas nesse copiloto. Então, é a hipótese mais provável. Mas, assim, como não acha nada que comprove o acidente, continua um mistério. Só vai ter certeza quando se achassem a aeronave. Tá. Para a investigação ser 100%. Então, Senão não tem como... E enquanto isso, as Mistério. famílias infelizmente, não não deve tem nenhum ter... óbito dessas pessoas. Porque essas pessoas já devem ter não. nada. É. É difícil identificar Aí, qualquer coisa. E Mas pelo menos igualmente, para dar um fim na situação. e igualmente, Marcelo, também o voo da Varig 967, você já ouviu falar desse? Sim, aí, que de tinha 79? obras de arte. Esse aí também, acho que é pior ainda de mistério, porque não teve traço nenhum de sinal. Esse aí foi pior, assim. Não. Desapareceu totalmente. Não teve... Saiu de Tóquio, né? Saiu de Tóquio com uma carga de quadros, vinha para o Brasil, uma exposição de um pintor que era brasileiro e japonês. Essa aeronave, depois de 30 minutos de voo, um cargueiro 707, desapareceu. Procuraram vários países, procuraram essa aeronave, nunca acharam nada. E algo muito interessante, o mesmo piloto que estava nessa aeronave era o Foi. mesmo Ele é piloto que caiu sobrevivente, né? com Na França, né? 707 de Orly, que só sobreviveu à tripulação. E que ele, segundo se fala, ele foi um herói. Foi herói Porque do ele voo. salvou. Ele poderia ter sido muito pior. Jogou no mas, descampado. Então ali ele provou, assim, absolutamente competência, né? Na mão ali para segurar aquele avião. E esse foi um caso que teve muitas teorias da conspiração, Não, né? realmente, porque como... Guerra Fria ainda, O né? mistério foi maior para esse, aí surgiu teorias e mais teorias. Por exemplo, tem uma aqui até que daria um filme essa. Que ele, como tinha um acervo de arte muito valioso na carga do avião, estavam suspeitando que estavam... É um terrorismo para roubar essas Carga cargas, de né? arte. E há um fator também que é levado muito em consideração, que ocorreu em outros 2 voos que eu já vou citar, que um avião militar russo de alto desempenho e tecnologia, que assustava os norte-americanos, o MiG-25, o piloto desertou para o Japão. Esse piloto ele viveu nos Estados Unidos até o fim da vida e eles devolveram o avião depois para a Rússia. Só que eles reviraram o avião de cima para baixo. E isso era meio difícil num local remoto como Okinawa. Então, reza a teoria que eles estavam levando equipamentos dessa aeronave na escala de Los Angeles, já que esse avião não tinha capacidade de vir direto para o Brasil. Que a Rússia interceptou essa aeronave e abateu. E isso ocorreu depois em 2 voos da Korean Airlines que foram abatidos no território soviético por erros de navegação da tripulação. E eles simplesmente
viram, identificaram como aviões militares norte-americanos e derrubaram sem ter a confirmação. Então, é uma teoria plausível. Mas outra que eles levam muito em consideração e vem casar com o voo da Malásia também é o problema da falta de oxigênio que deixou o pessoal inconsciente e a aeronave voou sem rumo até ficar sem combustível. Mas o estranho é, mesmo uma aeronave dessa da década de 70, ela tem uma certa tecnologia de equipamentos de navegação que daria algum sinal. E também, sem contar que a região que aconteceu, eles chamam de Mar do Diabo, né? Que é como se fosse um triângulo das Bermudas lá para a parte do Pacífico lá, né? Aí tem as lendas, tem, né, das histórias, né? O Triângulo das Bermudas é um lugar que tem muitos casos também. Inclusive, já saiu o nosso vídeo falando sobre as pirâmides submersas e os casos de aviação, que inclusive a gente comentou nesse vídeo, tá o izinho aqui, quem quiser assistir. Mas sobre como a maior parte desses casos acontecem em noites de lua cheia. É um negócio muito bizarro isso, que não tem uma explicação. A maior parte dos casos que aconteceram de queda de avião no Triângulo das Bermudas é sempre em fase de lua cheia. Agora, uma coisa que nos traz assim, um monte de questionamento, eu acho que tanto o primeiro caso que vocês falaram, né, o da Malásia, como o da Varig agora que vocês estavam falando, é muito difícil, na minha cabeça, você pegar principalmente o último, né, o último ocorrido da Malásia, um planeta que hoje, basicamente, ele é todo vigiado. Né? Nós temos satélites orbitando o tempo todo, mapeando radares militares que... Pensa, o GPS que a gente usa no carro hoje é tecnologia extremamente obsoleta que veio do militar, né? Imagina como está a tecnologia desses grandes centros, tanto a NASA quanto a comunidade europeia, a própria Ásia, que tem os seus grandes centros. Como que um avião desaparece? E como que... eu sei que o mar é uma coisa, né? Mas assim, como que desaparece? Como que perde todo tipo de possibilidade de sinal, né? E esse da Varig me chama muita atenção, porque da Malásia parece que foi um acidente. Agora, o que desencadeou o fato, aí é o grande mistério. Pelo menos é o que indica. Agora, o da Varig ter desaparecido totalmente e outra, com tanta coisa importante dentro desse voo, era um avião de carga, com tanta coisa assim, de valor, não só na arte, mas em tecnologia de ponta, por conta do MiG, né? Que era, e é ainda, né? Uma coisa, é know-how hoje russo, né? Então, a gente para pensar como pode, e aí é onde dá espaço para teorias como abdução, né? Como campos magnéticos. Eu já ouvi falar, principalmente o da Varig, eu já ouvi falar sobre portais dimensionais, que é uma das coisas que se fala sobre o Triângulo das Bermudas. Nessa região da Varig, realmente tem ali a versão asiática do Triângulo das Bermudas, que é o Mar do Diabo, né? Então, são tantas teorias que passa por isso. Só que aí tem uma outra questão, né? Só que dentro dessas aeronaves tinham seres humanos. E simplesmente, cadê? Né? Desapareceram. Os familiares, né? Até hoje. E no caso da Malásia, que era um voo tripulado por 300 pessoas, sei lá, acho que era quase isso, se não for mais. Valores, mas acho que em torno disso. É muita gente, né? Muita gente. Aí 227 vezes 5, que seria o ambiente familiar ali, mais próximo. Quantas pessoas atingidas e até agora não há uma resposta? É muito sério isso, né? Agora, o que levou ao fato, que eu acho que é o grande mistério, e passa ano, sai ano, a coisa não desenrola, né? Que eu acho que é a grande questão. Porque da Varig foi quando? Década de 70, né? 1979. 79. Da Malásia foi 2014. Ou seja, olha o salto tecnológico de 79 para 2014. Nossa, total. E como que ainda hoje é possível um avião desaparecer desse porte. Sim.
Eu acho que esse período de Guerra Fria, voltando um pouco, teve muitas coisas misteriosas dentro da aviação, né? Sim. Um caso que eu acho que foi muito televisionado, virou bem... Até cultura pop, foi do D.B. Cooper. Porque ele sequestrou um avião, eles estavam no dia de ação de graça, ele sequestrou um avião, e aí ele falou assim, ó, eu tenho uma bomba que eu vou usar. E aí ele ficou um tempão sobrevoando, acho que era Oregon, era algum lugar nos Estados Unidos, né? E aí ele ficou um tempo sobrevoando lá. E aí ele falou assim, olha, eu só vou liberar esse avião quando vocês me derem o dinheiro. De fato, ele recebeu o dinheiro. Afinal, eu acho que é um tipo de negociação que não tentam nem brincar com ela. O cara vai receber o que ele quer. E ele saltou de paraquedas, né? E até hoje não sabem se ele sobreviveu ou se ele não sobreviveu. E é uma história. Quem é esse cara? O que ele fez, né? E tem um caso também que eu li faz pouco tempo, que saiu aí nos jornais, da famosa Sheila Bomba, que estava voltando de Lisboa, que ela foi presa lá porque ela estava ilegal, e ela entrou com um artefato e ela mentiu no voo que ela queria tirar foto na cabine. E quando ela entrou, ela tomou posse ali, e aí a tripulação depois conseguiu contê-la. Ela chegou em solo brasileiro depois, foi desviado o voo, foi para uma... Se eu não me engano, foi para as Canárias, alguma coisa assim, não vou ter tanta precisão nessa informação. E aí ela ficou presa, né? E depois chegou no Brasil, ela cumpriu pena. Hoje ela está viva ainda, só que ninguém sabe a identidade dela. E ela ficou com o apelido de Sheila Bomba, porque ela quase explodiu um avião. Porque naquela época se tirava foto dentro da cabine. Depois do 11 de setembro que começaram a bloquear as entradas lá, né? Antes disso, o cara entrava lá... Levava as crianças lá para tirar foto. Apesar de não gostar, né? Mas eu já tinha voado até algumas vezes antes do 11 de setembro. E eu lembro de estar no avião e ver a porta, a cabine lá do piloto aberta e ver os equipamentos ali. Eu nunca quis entrar ali para tirar foto, porque eu nunca quero distrair o cara que tá ali, entendeu? Esbarrar em alguma coisa? Não, eu acho que ele tem que estar com 100% de atenção. E não tem que esse papo de levantar para tirar foto e o negócio ficar sem ninguém ali, entendeu? Então eu sempre tive receio disso. Ficava nervoso quando alguém ia lá. Porque eu já pensava, e se alguém sacanear isso aí, né? Mas depois do 11 de setembro... Mas eu acho que, não só por isso, mas eu acho que é importante mesmo. Porque é uma segurança, né? Sim. Agora, bom, então vamos lá. Nós somos de 2 casos específicos, fomos para outros aí, né? Na opinião de vocês, se fosse para... É claro que é subjetivo isso. Mas o que vocês acham que aconteceu com o voo da Varig? É achismo. Mas na sua opinião, assim, o que vocês acham que pode ter acontecido? Se eu for pensar pelo fator técnico, foi a falha do equipamento de pressurização e oxigênio da aeronave. Isso é aventado no meio da aviação. Teoria forte. Teoria forte. Porque o cara... E eles não perceberam, né? Não. Foi sendo tão gradual que eles desmaiaram, né? Perderam a consciência, estava no piloto automático, aí o avião seguiu sozinho lá até acabar o combustível e depois caiu. Até por ser um caso que já ocorreu em outros acidentes. Esse da Grécia é muito interessante, que até tem um avião militar da Grécia que vai acompanhando, não é isso? E aí eles observam lá na cabine, o piloto está lá e eles chamam, não consegue, aí percebe que foi pressurização até o avião cair. Essa ideia que... Que avião era esse, vocês lembram? Era um Boeing 737 da Helios Air. Ele deu falha desse mesmo dispositivo. Os pilotos eles não perceberam, então não conseguiram colocar a máscara de oxigênio. Um tripulante ainda tentou acordá-los, assumir a aeronave, e literalmente caiu também. Aí os caças F-16 da Força Aérea Grega somente falou, vamos acompanhar a aeronave, porque se ela entrar em área populosa, vão ter que derrubar. Vai ter que derrubar. Mas felizmente... caiu nas montanhas. Esse caso eu vi naquela Mayday acidentes aéreos. Porque é muito bom, mas aí eu achei melhor parar de assistir, porque aquilo não estava colaborando com o meu medo, talvez, de voar, né? Ou receio, ou prudência. Eu diria que é mais prudência do que medo. Agora, eu acho que a gente podia pegar inspiração ali na blusa do Felipe e falar de um caso, porque nem tudo que voa é avião. E nós temos aqui no Brasil, que foi a Noite dos Discos Voadores. E acho que é um caso muito marcante 86, quando a gente fala sobre isso aqui no Brasil. Vocês podiam contar um pouco mais pra gente sobre essa grande Noite dos Discos Voadores? Mistério total também, porque foi na madrugada, né? Dia 18 de maio de 86. O Siddhartha, que é o sistema de alarmes lá de Brasília, né?
disparou, né? 21 objetos voadores, assim. Não apareceram, identificados. Não identificados. E em torno de 5 caças, né? Que foram Sim, acionados, 3 né? Mirage 3 de Brasília e 2 F5 do Rio de Janeiro decolaram. Acordou o pessoal desesperado lá e foram fazer as perseguições lá. E era eles, na testemunha deles, era uma tecnologia assim que inteligente, né? Que percebia eles, desviava, Acelerava. acelerava. Iam para trás deles, eles percebiam. Aí quando eles receberam ordens de abandonar a perseguição, porque eles falaram, cara, é impossível detectar. Então eles fizeram um relatório oficial. Nessa época eu acho que não filmavam na cabine. Até teve um caso recente da Força Aérea Norte-Americana que o próprio governo divulgou a imagem de um F-18 perseguindo um objeto que nunca foi identificado com características similares. Ele se aproximava da aeronave e fugia num ângulo impossível. Com uma aeronave. E ficou a noite, foi chamado de noite oficial dos OVNIs, porque o ministro da Aeronáutica, no dia seguinte, ele falou para o país todo, não, nós perseguimos OVNIs aqui. E foi muito interessante porque foi completamente aberto. Ele falou isso aberto. e ele liberou o documento e falou, é OVNI, não tem outra explicação. Então aí virou noite oficial dos OVNIs. Assim. E assim, como explicar isso? Porque realmente uma coisa que chamou muita atenção eram os movimentos inteligentes, uma velocidade absurda e nenhuma tecnologia ainda que nós temos pode chegar a esse tipo de voo e deslocamento, né? E as aeronaves não conseguiram, em momento algum, acompanhar. Os pilotos, vocês chegaram a ler alguma coisa sobre o relato dos pilotos? Porque isso deve ter impactado eles também, né? Vazou não, eles liberaram os arquivos, né? Estavam com esse processo de liberação dos arquivos, né? Uns anos atrás aí, né? Isso. Só que o piloto também, ele cita assim, eu vi um ponto de luz, que ele tinha inteligência, dava a impressão que tinha inteligência, desviava de mim. Era esses tipos de relatos, assim. Ele também não entendia, né, o que estava acontecendo. E outra, o relato dele tem que ser até um determinado ponto, né? Porque senão ele coloca a carreira dele em risco. Hoje a gente tem alguns comandantes aí, que depois que, no caso da aviação civil, quando ele aposenta e na militar, quando ele é reformado, eles relatam coisas que quando eles estão na ativa eles não falam. Eles têm que guardar. Né? Até para não colocar, não colocar... Eles assinam, né, um termo. Isso, colocar em risco nenhum, até a própria segurança, né? Sim. E eles acobertam como se fossem fenômenos atmosféricos, balões meteorológicos. E, enfim, eu acho que alguma coisa tem e não dá para explicar. Tem um caso que aconteceu na década de 50, em auge da Guerra Fria, que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, perto da fronteira do Canadá, na noite detectou alguma coisa inexplicável voando numa trajetória atípica. E não era uma época que ainda os radares eram rudimentares. Então, eles pediram para um caça F-89, que era um dos primeiros aviões com radar meteorológico para voar à noite, decolar. E foram o próprio operador de radar, que era um piloto e um operador dessa aeronave, detectou: o radar está dando indicações estranhas, ele não está funcionando bem. Solo, me orienta, me guia. Aí o solo foi monitorando essa aeronave, esse caça, quando simplesmente essas duas pontos de radar se fundiram, se tornou um só e desapareceu numa velocidade absurda. Esse caso, assim, é inacreditável, Marcelo. Isso na década de 50. Não, o pessoal estava em terra, eles viram a perseguição. As duas luzes, né? O cara e a luz se perseguindo. Né? Foi incrível isso aí, porque um momento, parece que se chocaram. Nossa. E parece que teve os pessoal que estava em terra, né, viram se chocando e uma das luzes desapareceu. Só ficou uma, que era do objeto. Tá. E ele foi embora. E isso foi no Canadá? Na fronteira. Na fronteira... Em 53. Tá. Entre os Estados Unidos e o Canadá. E esse piloto desapareceu. A aeronave nunca encontrada, a tripulação nunca encontrada. Sumiu a aeronave. Aí, o que eles falam? Que esse objeto pode ter... Abduzido. 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 Tá.
Porque logo em seguida ele sumiu, né? E esse piloto nunca mais foi encontrado, nunca mais foi encontrado. O que a gente tem Nem ele, isso aeronave. Ele era da Força Aérea Americana. Americana. Tanto que eles lançaram um relatório na época que tiveram que desmentir depois, que havia colidido com uma aeronave canadense que entrou por engano no espaço americano. Ou que ele desintegrou no ar e caiu no lago, mas... E não nada. sobrou rádio nenhum desse piloto? Ele não estava em comunicação, não relatou nada? Ele relatou, estou seguindo essa luz e parou de transmitir. Um colega dele que estava numa aeronave igual, mas numa distância já mais considerável, ele ainda relatou. Parece que meu colega tentou conversar comigo 40 minutos depois, mas depois disso, nunca mais no soube dia nada. seguinte fizeram eles buscas, perceberam esse tudo, e sinal, nada. não acharam nada no lago, nada. Esse Esse é muito misterioso. Esse aí muito é interessante. admirável. E que avião que era o do piloto? É um Northrop F-89, que foi um dos primeiros aviões a jato, com tecnologia de radar, que podia voar à noite e detectar possíveis ataques de bombardeiros russos. E era o auge da Guerra Fria, né? Sim. Então tava, qualquer coisinha que aparecia, o pessoal ia Era atacar. uma aeronave muito moderna pra época. Pra época. Bem, Tem pode um falar. caso que envolve a Marinha dos Estados Unidos, que é muito interessante. A gente conversou sobre esse caso antes do programa começar, Sim. que é o voo 19. Nossa, eu ia falar disso. Isso aí acabou com a minha vida, esse sabia? é um clássico. Porque esse caso do Esse é o C-19 é o caso Esse é o que maior lá de na todos. década de 80 eu já estudava e assim, tentava entender isso. E é Ele incrível. aconteceu em 45, né? É, Mas 45. contem pra gente, então, o que foi esse voo 19, ou Flight 19, que como ele ficou conhecido? Era um grupo, né, de uma esquadrilha de 5 aviões, né? Que eles estavam... Eram estudantes, né? Eles ainda estavam fazendo o treinamento, né? E ia ser o último treinamento deles, né? Depois eles iam retornar, né, pra A base. base. Aí reportaram até que tinham se perdido, né? Eles acionaram lá, Tem falaram, rádio, né? Tem nos perdemos. Aí mandaram, né, uma outra aeronave lá, né, que era o BM. Esses eram 5 torpedeiros norte-americanos, igual que participou da Segunda Guerra, que era o Grumman Avenger. E essas 5 aeronaves, alegando problemas de rádio, de repente deixaram de transmitir. O relatório oficial alega que eles podem ter ficado sem combustível e pousado no Mar do Caribe, mas também Não, o pior é que acharam mandaram nada. um outro, o tal de BM Mariner, né? Um Que hidroavião desapareceu grande. também, Esse né? desapareceu também. o Isso que é foi. muito louco. Isso é muito... O que Isso é foi muito pro resgate louco. desapareceu. E uma coisa, né? Triângulo das Bermudas. Vocês Foi estão o Triângulo das esquecendo desse Bermudas também. ingrediente. Pois é. Que é exatamente... isso tudo aconteceu sobre o Triângulo e de uma forma misteriosa. E até hoje, aquela região, inclusive, ela é muito pesquisada. E até hoje não tem nenhum indício, não sobrou também nada. Não. O avião que foi para fazer o resgate Também sumiu. E até hoje o 19 desapareceu. Tem um filme, que, se eu não me engano, é o Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Que ele usa quando a nave vem, né? Aí o pessoal começa a sair, são pessoas que foram abduzidas ao longo da história. E os pilotos, né, do 19, eles saem também, né? Caramba. E ali mexe mais ainda o que imaginaram, porque você fala assim, caramba, será que tem alguma relação ufológica? Será que... Aí tem muitas teorias sobre essa questão de portais para outras dimensões, né? Existem teorias sobre energias que brotam daquela região, né? O que vocês acham? Porque assim, nós temos muitas casuísticas no Triângulo das Bermudas, tanto de embarcações como de aviões. Vocês acreditam que existe ali alguma anomalia, que seja magnética, que seja meteorológica, no meio da aviação? Existe preconceito em voar ali? Existe medo em voar naquela região? O que vocês escutam? Eu acho que todo mundo está assistindo, está curioso para saber o que se fala Será nesse que é culpa meio. das pirâmides submersas? Pirâmide Assiste nosso submersa. vídeo aí. Assiste o episódio da pirâmide submersa no Triângulo das Bermudas.
Tá muito legal esse episódio. Vamos Dizem lá. que lá tem informações específicas de nuvens, que chamam de hexagonais lá, que muda muito rápido muda também. muito rápido. E o vento fica assim, como se fosse um vento de um tufão, assim, fortíssimo, né? Tem uma teoria, assim, interessante, bem interessante mesmo, que é o que acontece. Abaixo do oceano, lá do Triângulo das Bermudas, tem um tipo de erupção vulcânica que emite o gás metano, né? Esse gás, quando ele sobe para a superfície, se ele entra em contato com o motor da aeronave, acredita-se que pode dar um problema do motor não dar um conflito, né, de mecanismo e o avião cair. É como se fossem bolhas, né? Isso. E esse mesmo gás metano também, na embarcação, se ele surge no oceano, aquele ponto que ele surge, os navios também eles não mantêm sustentação. Tem essa teoria do gás metano aí. Eu já pessoal escutei levanta isso aí. essa teoria, mas aí, ok, mas para onde o avião vai, para onde o navio Sem deixar vai? nenhum tipo de rastro. Essa é a questão, né? Fala, Fabrício. A teoria, assim, eu não consigo enxergar um fator técnico, até porque não se acha vestígios nem submersos e nem na superfície. Assim, é um local que realmente o pessoal evita passar nessa região, as rotas de navegação evitam essa região, alegam questões meteorológicas, mas particularmente, se há algo ali que causa um problema, é melhor evitar. Porque eu já vi relatos de pessoas sobrevoando e de repente perde o visual. O equipamento falha, né? É muito comum relatos de bússolas que perdiam totalmente o controle ali. Depois E é uma região desde a equipamentos... época das navegações, né? Sim. O equipamentos super primitivos a equipamentos super modernos. Tudo falha ali. Tudo falha. Até os GPS, as coisas mais modernas, eu já li relatos. E desde as grandes navegações, século XV, nós já temos relatos de casuísticas, de questões que foi relatado em diários dessas embarcações do século XV. Depois você tem uma série de incidências que são registradas, e ali também é dito Triângulo das Bermudas, Triângulo do Diabo. Você tem um monte de teorias a respeito daquele lugar. E não é sobre avião, mas trazendo essa parte mais de navegação, falam que tem um navio fantasma, né? Lá desde a época, tipo, colonial, assim, 1500, Ficou lá vagando que lá. é o navio do holandês, né? E falam que quem passa por lá consegue ver esse navio, não tem tripulação nenhuma. Navio fantasma. E ele continua operando. É muito louco isso também. E ali também, na época das grandes navegações, que dependia do vento, existem locais ali também que falam que não tem vento, né? Fica uma coisa parada. É como se fosse realmente uma outra dimensão uma parada, outra dimensão. tempo, espaço. Falam também de ondas gigantescas que surgem lá. Sim, do nada, Sim, que né? pode, dependendo da altitude da aeronave, pode até, se o avião tá abaixo, a onda pode pegar. Até porque os aviões, outrora, eles voavam muito baixo, né? Você tá no reconhecimento lá abaixo. Não tinha nem pressurização, né? Muitos fatores, muitos fatores. Sim. E aí tudo isso vai aumentando o mistério. Vai aumentando. E se vocês procurarem, né, o pessoal que está nos assistindo, se vocês procurarem, não precisa ir longe, não. Uma primeira procura aí no Google, desaparecimentos de aviões no Triângulo das Bermudas, vai aparecer um monte de casos. Navios, vai aparecer um monte de casos. E coisas assim que foram documentadas. De navios que simplesmente desapareceram. E que não há nenhum tipo de explicação. Né? E também eu já li alguns relatos de navios que reapareceram depois de muito tempo. Né? Então, assim, é realmente uma região do planeta mistérios, né? com muitos mistérios e que ainda faz parte do imaginário, né? Não só popular, mas eu acho que isso deve rodar assim todo o meio da navegação, da aviação.
mas infelizmente a gente sabe que tem muitos acidentes que eles não têm nada de sobrenatural, é muita falha humana. E aqui Sim. no Brasil a gente chegou a viver alguns muito clássicos que eu acho que impactou muito a vida do brasileiro e nossa cultura. Acho que um dos maiores dele foi o do Mamonas, que é comprovado que foi questão falha humana, né? Foi. E foi um acidente que parou o Brasil, assim. Foi um acidente que, cara, escolas pararam porque as crianças estavam em choque. Foi, de fato, algo que todo mundo ficou em choque, ficou né? E foi muito perto aqui, né, do aeroporto de Guarulhos já, né? Eles estavam sobrevoando. Foi na Serra Cantareira, né? E a gente teve outros 2 casos que eu acho que marcaram muito a história da aviação aqui, que foi a Chapecoense. Esse também marcou muito isso. Muito. E da Marília Mendonça, né? Acho que foram 2 casos aqui que marcaram muito. Vocês já estavam na aviação nessa época, não do Mamonas, né? Mamonas, acho que vocês eram crianças, né? Mas, Não, Mamonas não. mas esses outros, eu acho que Mamonas, vocês já eu acho que estavam... foi 2006. Não, Mamonas não, eu não tinha 96. nascido, eu não tinha nascido. 96. Eu sei que eu não tinha 96. nascido ainda. Mas eu acho que esses outros 2 vocês já estavam na área da aviação. Como é receber esses casos que vocês sabem que foi falha humana? E falha humana, e a maioria desses casos é falha humana, mas não diria falha humana, eu diria ganância. Tá. Porque o da Chapecoense foi pura ganância. Não foi uma... Que falha é você não tá se esperando. Né? Você não, agora, é intencional. Bem dizer, é intencional. Pela ganância que se quis economizar combustível e... Aí achou que não ia acontecer. Não, deu certo uma vez, vou economizar de novo. Aí uma hora dá errado. O carro rodar no osso ali, né? Só que o carro para, você tá na Pra economia rua, de combustível, né? né? E muito teimosia. Eu trago um acidente famoso aqui no Brasil, que é o Varig, que é o do Varig do comandante Garcês. Esse é a teimosia em pessoas. Porque essa história. Essa aeronave ela voava com um sistema de... chama HDF, que você coloca a rota magnética da aeronave, só que ele utilizava 4 dígitos ao invés de 3. Então já houve uma falha em informar a tripulação dessa aeronave, mas o comandante Garcês era um cara muito velho de aviação. Então o copiloto dele informava: comandante, essa aeronave você colocou errado, é diferente. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Você não sabe de nada, deixa que eu Aí resolvo. o próprio pessoal falou: esse avião está voando numa rota diferente, o sol está se pondo no lado oposto. Falei, pois é. Aí começou a ver, quando se deu conta, a aeronave deu pane seco e caiu na floresta amazônica. E o pessoal ainda sobreviveu, muitos deles, para ser resgatado 11 dias depois. E ali foi puramente teimosia. Você lembra que... Falha de procedimento em não informar que a aeronave era diferente, mas teimosia, porque quando eles tiveram essa noção que havia algo errado, era simplesmente dar meia volta e vir para Marabá. Não teria grandes impactos. Que ano que foi, você lembra? O período que foi, que avião que era? Década de 80, um 737-200 737-200 da Varig, da voo Varig. 254. Tá. E aí ele fez o quê? Um registro errado na aeronave. Isso. Ele interpretou, ele reconheceu, tinha 4 dígitos, né? Ele entendeu que tinham 3 dígitos. E o copiloto percebeu, né? Ele foi vendo assim, comprando os mapas de voo e vendo que não estava batendo, né? Ele olhava assim. Só que o piloto não aceitava o que o copiloto falava, né? Ele falava: eu sei mais, né? Eu conheço mais que você, então eu sei o que eu estou fazendo. Era a rota 270, ele colocou 27.0 por conta da diferença do equipamento. Nossa. Aí foi para outro... E o voo ia para onde? De onde para onde? Era um voo que saía de São Paulo, se eu não me engano, ele ia até Belém, passando por várias cidades, porque era muito comum na época ter esses voos com 4 ou 5 escalas. Ah, tá. Entendi. E aí caiu na floresta amazônica e simplesmente muita gente morreu por conta de uma teimosia. Teimosia. Ele sobreviveu, né, cara? O Garcês sobreviveu, passou pelo processo e foi para aviação civil, não saiu da aviação comercial. Acho que ele faleceu recentemente. Continuou. Nossa. Continuou. E não foi penalizado, não foi... Foi, mas de uma forma branda. Tipo, você é dispensado da companhia, perde seu registro comercial, mas você pode voar seu aviãozinho de fim de semana. Nossa. E complicado. isso me remete a um caso que eu acho até que também remete muito ao sobrenatural,
do voo Eastern 401, que era um Lockheed L-1011, que era uma aeronave extremamente moderna. Foi em 1979, num voo Nova York e Miami, até perto dos Triângulos das Bermudas. Mas nesse caso, não teve problema. O pessoal, aeronave nova, o pessoal chegando no destino, surgiu uma luz no painel indicando que o trem de pouso não havia baixado. Então, a galera falou, não baixar, vamos descer lá onde fica o trem de pouso e ver se ele não está baixado mesmo. Deixou os 2 pilotos lá embaixo e o navegador em cima. Só que a aeronave estava em piloto automático e voou direto para os pântanos lá da Flórida. Morreu muita gente, alguns sobreviveram e poderia ter terminado por aí. O primeiro caso, uma das comissárias da aeronave já tinha relatado que tinha sonhado com esse acidente. Ô, louco. Nossa. Aí o que acontece? Era uma prática comum na época que, infelizmente, ainda ocorre muito na África, mas até recentemente nós estamos vendo uma investigação no acidente da Voe Pass, que é pegar coisas de aeronaves acidentadas ou fora de operação e colocar em aeronaves de uso comum. O que acontece? Aeronaves fora de operação, você tem que fazer todo um trabalho de recertificação no componente antes de instalar. E aeronaves acidentadas, como não consegue comprovar a desaceleração e os fatores do acidente, toda aeronave é condenada, mesmo que a aeronave esteja com muitas peças intactas. Só que nessa época não tinha uma prática. Então eles recolheram muitas peças do pântano, limparam, fizeram todo o reparo e começaram a instalar em outras aeronaves de modelo igual na companhia. Então o que começou a surgir? Além das falhas técnicas, eles viram alguns relatos. Uma comissária viu o comandante sentado na cabine da aeronave lá parado, chamou: comandante, você está aqui. E ele simplesmente desapareceu. Outras pessoas viam as luzes, assombrações, e isso começou a dar mais popularidade para o assunto, até o ponto do FAA determinar, que é a agência norte-americana, isso depois virou global, assim, aeronave acidentada não cede mais peças. E aeronaves que saírem de operação tem que passar por um controle muito rígido. Depois disso, quando removeram essas peças desse avião, parou tanto as falhas como os fantasmas. Que bizarro. Olha só. Parece que foi junto com as peças, né? Pegou as peças. Inclusive, que coisa, hein? Esses casos, assim, há relatos nas empresas. Na empresa que a gente trabalha, numa determinada aeronave que ela é famosa, assim, por vários fatores, um voo lá da Europa para o Brasil, não me recordo o país, um passageiro faleceu, a aeronave veio pousar em emergência no Nordeste. Depois de um tempo, numa manutenção, os colegas acharam que o colega, aeronave grande, então viram, meu colega está lá no fundo. Fulano, vem aqui, vamos... Só que ele não está respondendo, então vamos lá ver o que a gente acontece com ele, que ele está lá meio com as pernas para fora da poltrona e não responde. Quando chegaram perto, esse colega sumiu. Só que eles olharam avião abaixo, lá fora da aeronave, o colega estava e falou assim: vocês estão chamando? Ele está aqui. Eu estou aqui, o que vocês querem? Então, virou meio que avião assombrado na nossa companhia. Um ghost, né? E teve um caso também de muitos anos atrás, né? De um funcionário também que entrou em um surto, né? Ele entrou com um carro dentro do hangar lá, né? Alegando que o fundador da empresa que faleceu estava no banco do lado dele, lado de passageiro. Nossa, que louco. Ele está aqui comigo. Ele entrou com o carro dentro do hangar lá. Nossa Senhora. Umas coisas sobrenaturais. Pra quem gosta, então, pode voar à vontade, né? E eu, infelizmente, tenho uma péssima mania de gostar de assustar meus amigos, né? Eu gosto de contar histórias. Gosta. Fabrício tem isso. Eu tenho certeza que quem tá assistindo vai repensar algumas questões aí, né? Tem histórias é extremamente seguro. Confiem. Bom, Depois desse episódio inteiro, a mensagem é seguro voar. Por mais que esteja bombando na mídia muitos casos, eu digo que são ínfimos dentro de tudo que ocorre no dia a dia da operação das aeronaves e confiem. A aeronave ela tem muitos dispositivos de segurança, tanto para se equipamentos falharem, mas também para quem lida com a aeronave falhar. Em uma situação de você ficar tranquilo é você acessar o Fly Radar, né? Sim. Você vê quantos voos... Nossa, a malha aérea é absurda, Quantos voos tem no mundo inteiro
milhares e milhares, milhares. Aí você fica mais tranquilo, né? Porque é tanto voo e assim... Fica tudo até pintadinho. Nossa, ali, né? É muito avião muito, agora. muito. Nesse segundo tem milhares de aviões enxame, né? no mundo inteiro. Tudo bem, mas isso não me ajuda. É só um dado. Bom, pessoal, muito obrigado, né, pela presença de vocês. Foi muito legal, né, Ana? Foi Muitos muito assuntos divertido. curiosos. Tenho certeza que quem está assistindo gostou bastante de tantas questões e vai pesquisar, vai tirar um caso ou outro do que foi falado Vai aqui. assistir o episódio deles também, que eles falam de coisas muito legais e entra um pouquinho também na aviação. Sim. Então vale a pena. Então, muito obrigado mais uma vez, né, pela Sim. presença de vocês. E vamos falar também dos nossos apoiadores, né? Que é a Lute Benedetta, que é uma empresa, uma loja de velas aromáticas, está sempre com a gente. Então, muito obrigado aí pelo pessoal da Lute. Temos também... A Baccarin English School, que é uma escola de inglês com aulas 100% personalizadas. E também temos a Noesis, que é um grupo de psicólogos que atendem brasileiros que moram no exterior. Isso. E para finalizar, eles vão dar alguma indicação, será, pra gente hoje? Ou eles já fizeram isso no outro episódio? Eu acho que a gente podia pedir uma indicação na área da aviação. Alguma Isso coisa mesmo. que seja Então, curioso. 1818 indica temática aviação. Já que a gente abordou muito esses casos de acidente, investigação, esses mistérios, há um livro brasileiro que eu gosto muito, do Gianfranco Betting, que é o famoso Panda, que é muito famoso no Instagram, um dos maiores fotógrafos de aviação, que inclusive trabalhou na Azul, chamado Black Box. Esse livro ele pega vários relatos de investigações aéreas e fala numa linguagem muito informal, tanto para não só esclarecer, mas também para desmistificar muito dessas teorias da conspiração. E também para mostrar que, por mais que aconteçam acidentes, a aviação é algo que é muito seguro. Então, é a minha recomendação de hoje. Muito obrigado. E eu recomendo um livro antigo, de 96, chamado... Aqui no Brasil está com o nome de Armadilha Aérea. É com o Michael Crichton, que é o mesmo autor que fez o Parque dos Dinossauros. Tá. O Mundo Perdido. Envolve um evento no voo que feriu muitas pessoas, assim, um tipo de turbulência misteriosa que aconteceu nesse voo. Feriu muitas pessoas, o avião conseguiu pousar e parte daí. Aí contratam uma engenheira lá, uma investigadora também. Eles começam a investigar a causa disso e começa a ficar uma coisa meio conspiratória da própria empresa. Então é bem legal. Muito bom. Então, Armadilha Aérea, de quiser, 96. Link na Amazon aqui na descrição. É isso. É isso. Muito obrigado, nossos consultores para assuntos de aviação, que estão tentando, né, tirar esse medo, né? É que eu acho que esse episódio de hoje não ajudou esse não muito. ajudou, Não ajudou, muito. não, né? Mas tudo bem, Por vai. mais que pra mim, essa história é tranquila. Acho que eu teria mais medo se fosse aquela história do Serpentes a Bordo, sabe? Aquele filme. Esse filme, Aí, esse pra mim, filme. é filme de terror no mais último nível. Mas daí é mais fácil, você mata, né? Não, a serpente não. ali. Você Agora, vê ela, né? Prefiro o avião Triângulo das caindo, você não Bermudas. tem o que fazer. Prefiro o Triângulo das Bermudas. Bom, muito obrigado pela Legal. presença de vocês. Nós vamos presentear vocês com uma luminária. Que legal, hein? Vai poder ficar com o Uma resto. luminária Maravilha. 1818. Legal pra caramba. Depois põe lá no escritório de vocês, acende legal, lá. Vocês vão ganhar também a... Bem legal. Depois a gente pega outra pra um Tá dos bom. dois. Tá bom. Sem briga. Sim. Disputaremos no Jockey Pô. Meninos, obrigado. Legal. Bom, eu finalizo o podcast 1818 de hoje pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários e, claro, compartilhar muito esse projeto. Hoje tivemos um episódio temático falando sobre os mistérios da aviação, as casuísticas, Triângulo das Bermudas, desaparecimentos e etc. E eu tenho certeza que vocês gostaram muito. Muito obrigado. Eu, Marcelo Lambert, desejo a vocês muita luz e, claro, um grande abraço. Até o próximo episódio.